Ponto de Vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Muito boa tarde a você. Primeiro, pedir a você que possa se inscrever em nosso canal, no canal Página 1 PB, Ponto de Vista com Edson Pereira. Se inscreva, compartilhe as nossas transmissões, as nossas opiniões, participe conosco do nosso canal no YouTube, nos ajude a chegar a um número, parece que são 1000 inscritos, para que a gente comece a transmitir ao vivo. Então eu conto com sua ajuda, com a sua inscrição no nosso canal do YouTube. No ponto de vista de hoje, e aí já pode ir marcando o sininho, já pode ir marcando e compartilhando. No ponto de vista de hoje, nós vamos falar sobre sonegação e também corrupção. O Brasil, neste mês de outubro, com 10 meses do ano de 2021, já chega aos 2 trilhões de recursos de contribuição de imposto arrecadado. Nós temos uma média de mais de 150 bilhões de reais ao mês de arrecadação federal, estadual e municipal. O Brasil chega em 2021 perto de arrecadar 2 trilhões e meio de reais em impostos. Nós temos uma arrecadação recorde e que não representa 50% do que verdadeiramente poderia ser arrecadado se não houvesse tanta sonegação. O Brasil é campeão em sonegação. Hoje aqui na Paraíba, uma operação da Polícia Federal, do Ministério Público, realizou apreensão e prisões com sonegadores. Mais de 200 milhões de reais sonegados por alguns empresários paraibanos. Ora, se sabe no Brasil, estudos mostram que para cada real arrecadado em imposto, 2 reais são sonegados, ou desviados pela corrupção. Se nós fizermos a conta e no número muito raso chegarmos ao cálculo de que o Brasil arrecada 2 trilhões e meio por ano, nós produziríamos cerca de 7 trilhões de reais em impostos se nós tivéssemos um combate à sonegação e um combate à corrupção. Vamos fazer ainda um cálculo mais rasteiro possível. Se nós, com o combate à sonegação e à corrupção, baixássemos então a nossa capacidade de cobrar imposto, já que temos uma carga tributária aí beirando os 40% de tudo que produzimos são arrecadados em impostos, se nós baixássemos para 20%, mas combatêssemos a sonegação e a corrupção, nós teríamos por baixo cerca de 5 trilhões em arrecadação. Ainda seria quase o dobro de tudo que se arrecada no país. Mas por que nós não temos uma fiscalização forte na sonegação, na corrupção, no desvio das riquezas brasileiras? Porque quem faz a sonegação, quem corrompe e quem ganha dinheiro com corrupção nesse país são aqueles escolhidos, aquela elite, aquela parte da burguesia que consegue, através de legislações fracas, de vacilos cometidos pela infraestrutura de arrecadação desse país, consegue burlar. Não é o pobre coitado do assalariado, do trabalhador, que sonega imposto. Pelo contrário, a carga tributária em cima de um assalariado, ela é terrível, porque ela pega em 40% de tudo que ele ganha. Já que ele ganha pouco, tudo que ele consome, ele paga imposto. Diferente da carga tributária destinada aos grandes empreendimentos, aos grandes empresários, às grandes instituições brasileiras. Além disso, nós temos que ter 2 vertentes. A vertente da sonegação, que é aquela que deveria pagar, por exemplo, R$1
e paga apenas 50 centavos de impostos. Aquele outro 50 centavos é o que ele sonega e que serve para aumentar a sua riqueza pessoal, porque ela não é destinada para o valor do produto. Aquilo que é sonegado não é repassado para o consumidor, não. Ela vai direto para o bolso do sonegador. E a corrupção, que é quem banca a classe política, aqueles que se vendem para a corrupção, são funcionários públicos, são agentes políticos e que a corrupção serve para bancá-los, fortalecer o elo de corruptos, para exatamente você desviar dos valores arrecadados. Então, além de arrecadar metade do que poderia se arrecadar, o Brasil ainda gasta uma porcentagem muito grande do que produz com a corrupção, se esvaindo no ralo das corrupções por esse país. Nós somos um país rico, estamos entre as 20 maiores economias do mundo, mas temos riquezas naturais, produzimos riquezas primárias, exploramos o setor de serviços, temos um comércio forte, uma indústria que trabalha no seu limite, mas temos uma classe que funciona como ninguém nesse mundo, que é a classe de sonegador e a classe de corrupção. Fruto de uma legislação frouxa, de um sistema de fiscalização fraco. Ah, Edson, mas nós temos uma Receita Federal, nós temos os agentes fiscais pelo Brasil. Muito pouco, muito pouco. Basta que se saiba que de metade do que se... Aliás, de tudo que nós confiscamos em termos de sonegação, pelo menos 3 vezes mais passam despercebidos pela estrutura. Tudo isso nos faz crer que o Brasil, ele precisa de um remédio. E o remédio é, mais do que nunca, nós pararmos com essa sensação de que nós temos que dar um jeitinho, nós temos que vencer o sistema. Não, nós temos que nos unir ao sistema, modificando-o para que ele possa, sim, funcionar e reverter tudo que produzimos em benefícios para a sociedade. Infelizmente, pagamos muito imposto. Cerca de 40% de tudo que nós produzimos é dirigido aos impostos. Só para que você entenda, 150 dias do nosso ano, dos nossos trabalhos, de tudo o que fazemos, é destinado a impostos. Então, nos 365 dias do ano, 150 nós trabalhamos para o governo. Isso é muito numa carga tributária em que explora e que imposto sobre imposto. Nós precisamos rever esse sistema, mas não é com esse Congresso que está aí, que agora aprovou aliviando para quem é condenado por improbidade. Vai ter muita dificuldade a partir de agora, a partir do momento que for sancionado, vai se ter muita dificuldade de se condenar nesse país alguém por improbidade. Enquanto isso, os corruptos vão criando os seus elos, vão preparando suas estruturas para sonegarem, para corromperem, e aí fazer com que eu e você tenhamos que trabalhar muito mais, pagar muito mais imposto para segurar uma estrutura obsoleta, uma estrutura muito pesada e muito desigual. Se nós aumentarmos a fiscalização para pegarmos os sonegadores e pegarmos os corruptos, talvez a gente precise trabalhar menos e pagar menos imposto para exatamente com essa compensação nós termos um país mais igual. Esse, pelo menos, é o meu desejo, é o meu sonho. Eu acho que é o nosso sonho, pagar menos imposto e o imposto ser revertido em saúde, educação, infraestrutura e segurança. É isso que nós sonhamos. Não é uma utopia, está na nossa mão, é só mudarmos. Se não deu certo até agora com qualquer político, mude seu voto. Vamos tentando e vamos mudando. 2022 vem aí e esse é meu ponto de vista. Ponto de vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Ponto de vista com Edson Pereira.
Oferecimento Colégio Autêntico. Muito boa tarde a você. Primeiro, pedir a você que possa se inscrever em nosso canal, no canal Página 1 PB, Ponto de Vista com Edson Pereira. Se inscreva, compartilhe as nossas transmissões, as nossas opiniões, participe conosco do nosso canal no YouTube, nos ajude a chegar a um número, parece que são 1000 inscritos, para que a gente comece a transmitir ao vivo. Então eu conto com sua ajuda, com a sua inscrição no nosso canal do YouTube. No ponto de vista de hoje, e aí já pode ir marcando o sininho, já pode ir marcando e compartilhando. No ponto de vista de hoje, nós vamos falar sobre sonegação e também corrupção. O Brasil, neste mês de outubro, com 10 meses do ano de 2021, já chega aos 2 trilhões de recursos de contribuição de imposto arrecadado. Nós temos uma média de mais de 150 bilhões de reais ao mês de arrecadação federal, estadual e municipal. O Brasil chega em 2021 perto de arrecadar 2 trilhões e meio de reais em impostos. Nós temos uma arrecadação recorde e que não representa 50% do que verdadeiramente poderia ser arrecadado se não houvesse tanta sonegação. O Brasil é campeão em sonegação. Hoje aqui na Paraíba, uma operação da Polícia Federal, do Ministério Público, realizou apreensão e prisões com sonegadores. Mais de 200 milhões de reais sonegados por alguns empresários paraibanos. Ora, se sabe no Brasil, estudos mostram que para cada real arrecadado em imposto, 2 reais são sonegados. Ou sonegados, ou desviados pela corrupção. Se nós fizermos a conta e no número muito raso chegarmos ao cálculo de que o Brasil arrecada 2 trilhões e meio por ano, nós produziríamos cerca de 7 trilhões de reais em impostos se nós tivéssemos um combate à sonegação e um combate à corrupção. Vamos fazer ainda um cálculo mais rasteiro possível. Se nós, com o combate à sonegação e à corrupção, baixássemos então a nossa capacidade de cobrar imposto, já que temos uma carga tributária aí beirando os 40% de tudo que produzimos, são arrecadados em impostos, se nós baixássemos para 20%, mas combatêssemos a sonegação e a corrupção, nós teríamos por baixo cerca de 5 trilhões em arrecadação. Ainda seria quase o dobro de tudo que se arrecada no país. Mas por que nós não temos uma fiscalização forte na sonegação, na corrupção, no desvio das riquezas brasileiras? Porque quem faz a sonegação, quem corrompe e quem ganha dinheiro com corrupção nesse país são aqueles escolhidos, aquela elite, aquela parte da burguesia que consegue, através de legislações fracas, de vacilos cometidos pela infraestrutura de arrecadação desse país, consegue burlar. Não é o pobre coitado do assalariado, do trabalhador, que sonega imposto. Pelo contrário, a carga tributária em cima de um assalariado, ela é terrível, porque ela pega em 40% de tudo que ele ganha. Já que ele ganha pouco, tudo que ele consome, ele paga imposto. Diferente da carga tributária destinada aos grandes empreendimentos, aos grandes empresários, às grandes instituições brasileiras. Além disso, nós temos que ter 2 vertentes. A vertente da sonegação, que é aquela que deveria pagar
por exemplo, R$1 e paga apenas 50 centavos de impostos. Aquele outro 50 centavos é o que ele sonega e que serve para aumentar a sua riqueza pessoal, porque ela não é destinada para o valor do produto. Aquilo que é sonegado não é repassado para o consumidor, não. Ela vai direto para o bolso do sonegador. E a corrupção, que é quem banca a classe política, aqueles que se vendem para a corrupção, são funcionários públicos, são agentes políticos e que a corrupção serve para bancá-los, fortalecer o elo de corruptos, para exatamente você desviar dos valores arrecadados. Então, além de arrecadar metade do que poderia se arrecadar, o Brasil ainda gasta uma porcentagem muito grande do que produz com a corrupção se esvaindo no ralo das corrupções por esse país. Nós somos um país rico, estamos entre as 20 maiores economias do mundo, mas temos riquezas naturais, produzimos riquezas primárias, exploramos o setor de serviços, temos um comércio forte, uma indústria que trabalha no seu limite, mas temos uma classe que funciona como ninguém nesse mundo, que é a classe de sonegador e a classe de corrupção. Fruto de uma legislação frouxa, de um sistema de fiscalização fraco. Ah, Edson, mas nós temos uma Receita Federal, nós temos os agentes fiscais pelo Brasil, muito pouco. Muito pouco. Basta que se saiba que de metade do que de tudo que nós confiscamos em termos de sonegação, pelo menos 3 vezes mais passam despercebidos pela estrutura. Tudo isso nos faz crer que o Brasil, ele precisa de um remédio. E o remédio é, mais do que nunca, nós pararmos com essa sensação de que nós temos que dar um jeitinho, nós temos que vencer o sistema. Não, nós temos que nos unir ao sistema, modificando-o para que ele possa, sim, funcionar e reverter tudo que produzimos em benefícios para a sociedade. Infelizmente, pagamos muito imposto, cerca de 40% de tudo que nós produzimos é dirigido aos impostos. Só para que você entenda, 150 dias do nosso ano, dos nossos trabalhos, de tudo que fazemos, é destinado a impostos. Então, nos 365 dias do ano, 150 nós trabalhamos para o governo. Isso é muito numa carga tributária em que explora e que imposto sobre imposto. Nós precisamos rever esse sistema, mas não é com esse Congresso que está aí, que agora aprovou, aliviando para quem é condenado por improbidade. Vai se ter muita dificuldade a partir de agora, a partir do momento que for sancionado, vai se ter muita dificuldade de se condenar nesse país alguém por improbidade. Enquanto isso, os corruptos vão criando os seus elos, vão preparando suas estruturas para sonegarem, para corromperem, e aí fazer com que eu e você tenhamos que trabalhar muito mais, pagar muito mais imposto para segurar uma estrutura obsoleta, uma estrutura muito pesada e muito desigual. Se nós aumentarmos a fiscalização para pegarmos os sonegadores e pegarmos os corruptos, talvez a gente precise trabalhar menos e pagar menos imposto para exatamente com essa compensação nós termos um país mais igual. Esse, pelo menos, é o meu desejo, é o meu sonho. Eu acho que é o nosso sonho, pagar menos imposto e o imposto ser revertido em saúde, educação, infraestrutura e segurança. É isso que nós sonhamos. Não é uma utopia, está na nossa mão, é só mudarmos. Se não deu certo até agora com qualquer político, mude seu voto. Vamos tentando e vamos mudando. 2022 vem aí e esse é meu ponto de vista. Ponto de vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico.